Ó, tá gravando, boa noite para todo mundo. Vamos começar então a trabalhar. Boa noite para quem está entrando aí, boa noite, Helena, que acabou de entrar, Ana Maria, boa noite para todo mundo. Bom, então, antes de mais nada, só para a gente atualizar onde que a gente está na sequência, lembrando que a sequência do que a gente está estudando, usando como índice a tese do sujeito contemporâneo, a gente estudou sobre o sintoma, identificação, e estamos estudando sobre o gozo. Estamos terminando, na verdade, essa série sobre o gozo. E vamos agora para o sexto paradigma. Nós já estamos aí. Estamos no sexto paradigma. E aí, só lembrando, então, são 6 paradigmas do gozo, o texto do Jacques Lamelaire que a gente está utilizando, que está no grupo. Se alguém se perdeu ou entrou depois, me fala que eu mando de novo o texto. E aí, nesses 6 paradigmas, só lembrando, o primeiro paradigma é referente ao gozo imaginário. Os paradigmas, na verdade, só um parêntese para ficar bem marcado, eles dizem respeito aos seminários do Lacan. Então, seminário 4, 5, 7, 11, 17, 20. Então, o paradigma 1 faz referência ali ao Lacan até o seminário 4, que considerava a possibilidade ali de um gozo da via imaginária. O segundo paradigma, o gozo simbólico, seria referente ao texto do Lacan do seminário 5. O gozo, o terceiro paradigma, o gozo impossível, o seminário 7, o quarto paradigma, o gozo normal, o gozo como objeto A, o seminário 11, o quinto, o gozo discursivo, aquilo que faz laço social, seminário 17, e agora o sexto, a não relação, apontando aí para o seminário 20 em diante. Lembrando que a ideia dos paradigmas não é que um paradigma supere o outro paradigma, de modo algum. São 6 paradigmas que, embora a gente está falando aí numa certa cronologia dos seminários, né, dos seminários do Lacan, não existe nada na psicanálise que uma coisa que veio depois supere a anterior, né? Então, quando a gente estuda um texto de 1920 e um texto de 1905, por exemplo, no Freud, a gente não está dizendo que o texto de 1920, ele, no final das contas, se sobrepôs ao de 5, não. Ele atualiza e desenvolve algo que precisa da base do anterior, que continua funcionando na mesma ordem. Os paradigmas, então, a mesma lógica, né? São 6 paradigmas, mas um não é mais importante, ou mais atual, ou mais avançado do que o anterior. Só fazendo uma observação que essa leitura de paradigmas, né, referenciado por seminários, é uma leitura do Jacques Lamelaire. Por exemplo, tem coisas que a gente tem levantado aqui, eu tenho colocado em questão algumas coisas do Jacques Lamelaire, inclusive esse paradigma que seria referente ao seminário 20, mas ele tem questões aí. Né, mas é um recorte do Miller, né, apoiado em Lacan, um recorte possível, né, uma leitura possível, mas não fecha a questão, né. Inclusive, esse paradigma agora, que a gente já começou a ver, o paradigma da não-relação, ele tem uma questão assim, que é complexa, a gente vai terminar o texto aqui, né, e a gente vai continuar discutindo, porque o paradigma tem uma coisa complicada aí, porque a gente viu que desde o início, os paradigmas anteriores, se trata da questão entre, de um lado, a linguagem, o grande outro, e o gozo, né? Então, a gente tem paradigma em que a linguagem se sobrepõe ao gozo, né, no paradigma do gozo simbólico, tem o gozo como impossível, né, da Jung, uma ruptura entre linguagem e gozo, e como que elas quase que elas não roçam uma na outra, são coisas bem separadas. A gente viu no paradigma do gozo localizado, o gozo como objeto A do seminário 11, e o gozo como gozo discursivo, né? Eles têm diferenças, mas eles têm uma aproximação, né? O Lacan usa um termo engraçado ali, como objeto A, o gozo entra de fininho, né? Então, o objeto A quer dizer, é um objeto de gozo que
e não é um significante, portanto, mas que funciona, o Lacan diz, como, né, vocês vão lembrar disso, como significante. Ele pode ser articulado ao significante. Então, ali a gente não tem uma separação rígida entre gozo e linguagem, nem uma prevalência entre gozo e linguagem. Ele fala de uma circularidade, lembra no paradigma anterior, né, entre gozo e linguagem. Aqui na não relação, a gente poderia dizer que o paradigma anterior as coisas fazem conexão, né? Essa própria ideia de gozo e linguagem como algo circular, gozo e grande outro como uma relação circular, nenhum tem prevalência sobre o outro, dá uma ideia de uma certa relação possível. Nesse paradigma que ele lê como paradigma da não relação, que a gente já está vendo aqui, tem uma ruptura entre gozo e simbólico, gozo de um lado e grande outro do outro. Aqui ele vai enfatizar muito a ideia de gozo como gozo do corpo vivo, né? Algo que a gente já apareceu em outros momentos aí. Eu queria que vocês fossem um parágrafozinho que a gente até leu, porque tem uma coisa nele que eu quero voltar rapidamente aí. Na página 40, o segundo parágrafo, que começa com o conceito de não relação, certo? O conceito de não relação merece ser posto diante do conceito de estrutura. Estrutura, sempre que a gente está falando aqui de estrutura significante, a gente está falando da linguagem como estrutura, a gente está falando do grande outro. De fato, reportarmos-nos à estrutura nos fazia estabelecer, tomar como dado uma variedade de relação que chamávamos simplesmente de articulação. Essa palavra articulação, que exemplificamos pelo mínimo estrutural, a articulação entre um S1 e S2, que é o mínimo de uma estrutura de linguagem, a gente viu isso aqui exaustivamente. Então, essa palavra articulação, que exemplificamos pelo mínimo estrutural S1 e S2, é a formulação de relações no plural, às quais, sem pensarmos mais nisso, se atribui a qualidade de serem reais sob o modo do necessário, quer dizer, do que não cessa de se escrever. A gente parou nesse ponto aqui. Eu só queria esclarecer para vocês que vai aparecer 3 categorias. Isso aqui até que a gente nem precisaria entrar muito nisso, mas eu acho importante esclarecer que ele não vai voltar muito. Ele volta, às vezes, nessa categoria do necessário, mas o seminário 20, só lembrando, a gente tem 3 categorias lógicas, né? Então, ele fala do necessário, e o Lacan diz, até fiz uma colinha aqui para mim. O necessário é o que não cessa de se escrever. O necessário é o que não cessa de se escrever. O impossível é o que não cessa de não se escrever. Ou seja, ele não se escreve nunca, né? E o contingente, né? O contingente tem muito a ver com um acontecimento que está imprevisto. O contingente é o que cessa de não se escrever. O contingente é alguma coisa que deveria não se escrever, mas se escreve. Eu tenho falado para vocês aqui, me acompanhando na aula do Miller, que essa ideia da estrutura simbólica, da estrutura da linguagem, que é o que a gente vinha trabalhando com a ideia de que essa estrutura, aqui segundo Miller e Lacan, a estrutura de linguagem, ela cria as regras, ela predetermina o mundo dos fenômenos, né, o mundo dos acontecimentos. Os acontecimentos, né, do universo, né, do campo do humano, né, os acontecimentos, eles são estruturados pelas leis do simbólico, pelas leis da linguagem, pelas leis do grande outro. Quando fala que o necessário é o que não cessa de se escrever, eu estou dizendo que o necessário, ele é dentro de uma estrutura lógica, né? Eu tenho um campo do grande outro, um campo da linguagem, que é uma estrutura, que tem uma lógica, e nessa lógica certas coisas são permitidas e certas coisas não são permitidas. Então, quando eu digo assim, o necessário é o que não cessa de se escrever. Lembra do exemplo que eu peguei do jogo de xadrez? É um exemplo que tem problemas, mas serve. O mundo fenomênico, o mundo dos acontecimentos, é o tabuleiro com as peças, né? E o que seria a estrutura, o simbólico, a linguagem, o grande outro, a lei, né? A regra do xadrez. Pela regra do xadrez, a gente for olhar o que é da ordem do necessário, que é o que não cessa de se escrever, é assim, ó, o bispo,
ele se move para a diagonal, né? Então, isso é o que está... Isso não é só o que você pode fazer, mas você deve fazer, né? Quando o bispo for se mover, ele pode se mover só na diagonal. Quantas casas, né, ele quiser. Né? Ele não pode pular pedras. O peão só move, na primeira jogada, ele move, tudo está previsto ali. Né? O peão ele pode mover uma casa, na primeira jogada, 2 casas para frente, depois só uma casa para frente. Né? O rei pode mover para qualquer lado, mas só uma casa. A rainha para qualquer lado, mas quantas casas estiverem livres. Então, vê que, se a gente pensar que, né, esse é o mundo fenomênico, onde as pessoas, é o campo do humano, né, pegando essa analogia com o xadrez, o necessário é aquilo que, né, dentro de uma estrutura lógica, né, dentro de uma estrutura de linguagem, né, tem leis ali que dizer que isso não cessa de se escrever, dizer que isso está autorizado, né? São movimentos ali que são autorizados, né? E que não só eles né, são movimentos que não só eles podem ser feitos, mas como eles devem ser feitos. Senão não acontece o jogo de xadrez. O impossível é o que não cessa de não se escrever dentro de um sistema lógico, dentro de uma estrutura lógica. Então, por exemplo, a gente pode dizer que o que não cessa de não se escrever? O bispo se mover na horizontal ou na vertical. Isso o impossível, assim, isso não está autorizado por aquela estrutura lógica, por aquela estrutura de linguagem acontecer. Não está autorizado. Então, dentro de um jogo de xadrez, né, que eu estou pegando aqui como fazer uma metáfora do mundo, né, do mundo humano, né, o xadrez é impossível para a torre mexer na diagonal e é impossível para o bispo se mover na vertical ou na horizontal. Né? O impossível é o que está vedado por uma estrutura lógica. Né? Tem um sistema lógico, uma estrutura lógica que não autoriza certas coisas. Isso é impossível. Mas, e se o impossível, o que está vedado, acontece? Né? Vamos supor que alguém crie um novo modo de jogar xadrez em que o bispo possa mover na horizontal. Ele não podia. Então, e se o bispo se... Vou colocar a coisa de outro jeito, né? O bispo não pode mover na horizontal, nem na vertical. Se o bispo se move na horizontal, a gente cai na categoria do contingente. Tinha o necessário, o impossível, agora o contingente. O contingente é o que cessa de não se escrever. O bispo nunca podia se mover na horizontal ou na vertical, mas ele se moveu na vertical ou na horizontal. Então, eu tenho uma espécie de infração do sistema, né? Uma infração da estrutura lógica, da estrutura de linguagem. Algo que não podia acontecer, aconteceu. Não estava autorizado a acontecer, aconteceu. Se a gente for pensar com as categorias, sobretudo que está mais em jogo aqui, que é simbólico e real, porque esse gozo de que ele está falando que é o gozo real, a gente pode pensar o seguinte, vou falar uma coisa aqui para você, eu brinco de vez em quando que eu estou ambicioso, hoje eu estou ambicioso de terminar isso daqui, então assim, vocês perguntem à vontade, mas se eu achar que vai descambar para uma outra coisa, eu vou, né, ser meio mal educado assim e falar, não, olha, isso daqui vai desviar a gente do rumo, mas se manifesta e pergunta à vontade. Mas então, o contingente é o que não cessa de se escrever. O contingente, quando a gente pega o que é o necessário e o que é o impossível, o necessário como aquilo que está autorizado e deve acontecer. O impossível como aquilo que não está autorizado a acontecer dentro do campo, né? Vamos pensar o grande outro como uma grande estrutura de linguagem, uma estrutura lógica que tem leis. Então, necessário e impossível, enquanto eu estou na lógica do necessário e do impossível, eu estou dentro do campo simbólico, né? Dentro do campo simbólico, a experiência está toda organizada, olha só, né? A gente sabe como se move o bispo, como que se move a torre, como que se move a rainha. Então, a gente pode dizer que, né, dentro dessa estrutura do simbólico, do que é necessário e do impossível, o nosso cotidiano tem a ver com isso, né? A gente acorda, a gente escova os dentes, a gente, né, sai tal horário para o trabalho, enfim.
aquilo que acontece sempre igual, e você se movimenta de casa para o trabalho, e não acontece, o seu carro não bate, né, tá tudo seguindo a lógica do necessário e do impossível, né? Aliás, no próprio trânsito, né, encarna algo disso. Se todo mundo seguir a lógica do necessário e do impossível, né, não vai acontecer acidente, não vai acontecer nada. Só que, né, tem a contingência. Então, quando o necessário e o impossível imperam, a gente está né, no campo do simbólico, daquilo que tá previsto estruturalmente. Quando acontece uma contingência, a contingência é o imprevisto, né? A contingência é algo que está fora da lei. Então, vamos pensar o seguinte: quando o contingente insurge dentro do campo do simbólico, do grande outro, a gente pode dizer que o real, né, uma eclosão do real, né, daquilo que não estava previsto. O bispo não pode mover ele só pode mover na diagonal, mas ele moveu na vertical, né? Se a gente pensar que vamos pegar uma coisa que os psicanalistas gostam de dar como exemplo de uma insurgência do real no campo do simbólico, né? O 11 de setembro de 2001, né? Os Estados Unidos é a maior potência do mundo, então meio que estava né, uma potência intocada. Os Estados Unidos nunca tinha sido tocado em seu território. Mais perto disso foi Pearl Harbor, né? O ataque japonês, mas os Estados Unidos nunca tinha sido tocado em seu solo. Isso tem questões de poder, tem questões geográficas, né? Se os Estados Unidos ficassem na Europa, certamente já teria sido tocado em seu solo. Mas os Estados Unidos, né, entrou em muitas guerras e nunca havia sido tocado em seu solo. Então, a gente pode dizer que a gente estava na ordem do necessário e do impossível até o 11 de setembro de 2001. Né? O que não cessa de se escrever, né? O necessário. Os Estados Unidos, como grande potência mundial, jamais foi tocado. Né? O que é o impossível? O impossível. Né? Não é possível tocar o solo americano, atacar o solo americano. Né? Então, outros países são atacáveis, está no campo do necessário. É como se fossem outros países estão autorizados a serem atacados. Inclusive, os Estados Unidos atacam vários países. Mas era impossível, era tido como impossível, estava dentro de uma certa estrutura do mundo que os Estados Unidos era intocável. Então, a gente estava no campo do necessário e do impossível, o simbólico, o grande outro operando. Aí no 11 de setembro, né, foi pela manhã, aqui no horário do Brasil, as pessoas estavam diante da TV boquiabertas, né, no mundo inteiro, né, 2 aviões, né, de roubo, comerciais explodem contra as Torres Gêmeas, no coração financeiro dos Estados Unidos. Um cai perto do Pentágono, quer dizer, os Estados Unidos é atingido no centro, né? Um outro avião iria cair na Casa Branca. Então, a gente pode dizer que ali houve algo da ordem do que é contingente. Né, o contingente é o que cessa de não se escrever. O que nunca se escrevia, pegando essa metáfora da escrita, né? Os Estados Unidos nunca tinham sido atacados em seu solo. O necessário e o impossível foi infringido. Aconteceu o contingente. Então, é uma eclosão do real. Né? Então, são 3 categorias lógicas. E o que o Miller está ressaltando, já ressaltou até aqui, vai ressaltar mais, é que nesse paradigma agora, a gente vai entrar com o gozo como algo disruptivo. O gozo é algo que vai estar muito mais próximo do contingente, né? Do que cessa de não se escrever, né? Aquilo que infringe as regras do simbólico, aquilo que infringe o necessário, o que está o que deve ser feito e o que é impossível, né? É uma infração lógica, né? O gozo, como esse gozo real, disjunto, né? Em não relação com o simbólico, ele é disruptivo com relação ao simbólico. Aqui ele não fala daquele santoma com H que vai aparecer no seminário 23, porque aqui ele não aborda o seminário 23. Mas a gente sabe que na tese que a gente está nos orientando,
vai falar sobre, né, contemporaneidade. No próximo capítulo a gente vai entrar em Saint-Thome. A gente já falou um pouquinho desse Saint-Thome, que eu pronuncio em francês só para dizer que é aquele com H e que tem a ver com alguma coisa, um sintoma que não é interpretável, um sintoma que não é afetado ou que não pode ser dizimado, né? Eu não posso fazer ele desaparecer com as intervenções do simbólico, da linguagem, né? É algo que não é acessado pela lógica do necessário e do impossível. A gente pode dizer que esse sintoma é algo do campo do contingencial, ele não é afetado pela linguagem, ele não obedece às leis da linguagem. E, portanto, é alguma coisa que aponta para uma ideia de fim de análise, que, sobretudo, Jacques Lamillard, né, defende essa ideia de fim de análise. E no fim de análise, eu teria um sintoma, esse sintoma escrito com H, que seria, não sendo afetado pela linguagem, ele é o que resta na análise de não atravessável como a fantasia e que não cai como o sintoma sem o H. Né? A gente falou um pouco sobre isso aqui. Então, trataria nesse sintoma, né, do Lacan, do Seminário 23, de o sujeito chegaria ali num limite da análise, né, na radicalidade da experiência analítica, e se trataria de saber fazer alguma coisa com esse sintoma que não cai e que não se atravessa. Na aula passada, quem não veio, né, rever, a gente falou que deu exemplo da corcunda como real. A corcunda do rei Ricardo e a corcunda da prostituta do Dom Pedro. Não é do Dom Juan, é do Casanova, né? Na aula passada a gente falou disso. Né? A prostituta do Casanova, não vou retomar isso, ela aprendeu a fazer... Ela arranjou um saber fazer com a corcunda dela, enquanto o rei Ricardo, isso é o próprio Jacques Lamillard que comenta no outro texto, ele fica... não tem como se... Né? A corcunda seria o Saint-Thome, né? E o rei Ricardo, ele fica sem um saber fazer com aquilo, ele fica... vai dizer o Miller que ele é um rei ressentido, né? E que joga o seu ressentimento contra a população. Para quem não viu a aula passada, isso aqui deve estar, nesse momento, não fazendo sentido, mas é só voltar na aula anterior. Então, assim, esse esclarecimento aí, né, sobre essas três categorias lógicas. Libera, você tem uma pergunta? Está com a mãozinha levantada, Libera? Deixa eu... Não, então vamos continuar. Porque também... Enfim. Aí vamos seguindo, né? Feito esse preâmbulo. Esse desvio, não sei se chega a ser um desvio, porque é importante. Então, vamos, agora vamos para o último parágrafo da página 40. A Elaine até colocou aí, se alguém não tiver o PDF, tá? Página 40 dos 6 paradigmas do gozo. Então, só recapitulando, até coloquei aqui as 3 frases. A mais conhecida, que todo mundo sabe, é a do real, né? O que não cessa de não se escrever, porque ele tem esse duplo não, né? Mas só lembrando as outras duas, então, tá aqui no chat. Eu até fixei. É o que eu acabei de... Isso, né? que só fixei a sua colinha aqui. Sim. Então, necessário como o que não cessa de se escrever, o contingente, o que cessa de não se escrever, o impossível, o que não cessa de não se escrever. Percebam que é exatamente a mesma frase que modifica o lugar do impossível, na verdade, do impossível, o lugar do não, né? Como se o não está no que cessa, no que não se escreve, ou nas duas coisas. E ficam aí as 3. Então, voltando para a página 40. O último parágrafo, né? Esse seminário, mais ainda, abre como perspectiva uma outra espécie de relação que limita o império da estrutura, né? O império do necessário e do impossível, né? Do que obedece à lei. Esse outro tipo de relação merece ser generalizado. Esse outro tipo de relação, na verdade, é a não relação que abala tudo que éramos levados a admitir como dado na forma de contrabando sob o abrigo da estrutura. Articulação estrutural mínima S1, S2, uma vez que ela tem efeitos de significado. O grande outro, enquanto aquele que prescreveria as condições de toda a experiência. Seria como a regra do jogo de xadrez.
e certamente também a metáfora paterna, articulação nodal do édipo freudiano, que é da ordem da estrutura, da lei, isso é, da relação impensada, da relação dada como que não cessa de se escrever, como necessário, é própria de toda necessidade. Então, bom, o estruturalismo não foi outra coisa senão que, sob seu abrigo, com a cobertura da ciência, estabeleceu, sacramentou um certo número de relações que estão sendo precisamente questionadas a partir da seguinte interrogação: não haveria aí uma não relação, quer dizer, fatos de rotina ou de invenção, fatos da experiência, né, humana, que seriam algo de uma rotina que não está exatamente inscrita como lei, né, lei do simbólico, e não relação como invenção, quer dizer, de repente eu faço o bispo, não invento um outro jeito, o bispo vai se mover agora como cavalo, ele vai se mover em L, ele vai se mover na vertical. Então ele está colocando de um lado, né, o que não cessa de se escrever, o campo da necessidade e do impossível, e ele vai dizer assim, no meio dessa estrutura em que está tudo organizado por lei, não há uma não relação, né? Fatos de rotina que não estão previstos em lei, ou de invenção, que também não está previsto em lei, na lei estrutural. O império da não-relação chega até a questionar, na última parte do ensino de Lacan, a pertinência de se tentar operar sobre o gozo a partir da fala, a partir do sentido. Quer dizer, se agora com a não-relação a gente questiona a interferência no gozo a partir da fala, ou pelo menos a partir do sentido, você vê que a gente começa a criar problemas para análise, né? Começa a apontar para esse sintoma que não é afetável pela linguagem. E a gente trabalha na clínica com linguagem, né? Essa indicação é como se fosse o ápice ao qual o império da não-relação pode chegar, e do que pode, nesse contexto, a invenção do discurso psicanalítico. No que concerne a psicanálise, Lacan distinguia atentamente aquilo que ela foi capaz no momento de sua invenção por Freud, em seus primeiros tempos, e aquilo que lhe foi aberto quando essa mesma invenção se tornou rotina. Não era algo de novo, né? A gente pode dizer de um momento essa coisa da invenção que se torna rotina, no caso da psicanálise, ele está falando aqui nesse momento de Freud, há um momento do século XX, que a psicanálise começa a ser usada como uma chave interpretativa de tudo, então ela cai numa banalização. Eu sou muito ligado à literatura, então eu gosto de pegar a literatura como exemplo. Há uma linha crítica, né, de crítica literária psicanalítica ali no meio do século XX, que é um horror, né? Eu me lembro que essa linha, hoje a gente tem leituras das obras de arte, das obras literárias diferentes, né? Que não é tentar colocar explicar o texto pelo escritor, pelos sintomas do escritor, pelo édipo do escritor. Mas teve um momento em que a invenção freudiana se tornou rotina, que se banalizou, que se fazia justamente isso. Eu fiquei horrorizado quando eu li um texto que foi muito respeitado na época, que interpretava a Biblioteca de Babel do Jorge Luiz Borges, que é um texto um ponto importante, dos mais conhecidos do Borges. O cara dá uma interpretação, não lembro qual era o analista da época, mas ele dava uma interpretação crítica. A Biblioteca de Babel, na verdade, era o útero da mãe do Borges. Quer dizer, isso é um interpretório, um negócio assim, a banalização total da psicanálise, um negócio que não faz o menor sentido, né? Mas tivemos esse momento, né? Hoje, os trabalhos que eu tenho visto de psicanálise sobre literatura vai por uma outra via, né, que não é de colocar no divã o escritor. Na metade do curso da História da Psicanálise, Lacan assinalou que os próprios efeitos de conexão da invenção foram postos em questão tamponados por seu uso rotineiro. Ele a fez saltar a psicanálise 50 anos adiante através de sua invenção. Não é necessário dissimular que hoje a reinvenção de Lacan é ela própria progressivamente tamponada por seu uso rotineiro e que caberia a nós aqui dar novamente lugar à reinvenção. Ele está chamando a atenção para isso, né? Que o Lacan,
oxigena esse campo freudiano que tinha caído, né, numa rotina, numa banalização, mas que, né, ele está colocando sob suspeita até ele mesmo, né? Será que não estamos caindo numa rotina de leitura, né, do Lacan, né? O que distingue esse paradigma, né, o sexto, da não-relação, e por um movimento inverso, é que ele toma como ponto de partida o gozo como fato. Aí ele vai falar uma coisa aqui que é meio polêmica com relação ao próprio texto dele. Ele fala assim, é de certa forma um retorno à coisa, como também a tentativa extrema de reduzir a coisa a esse objeto pequeno a, finalmente tão manejável. O que ele está colocando aqui, ele não ajuda nada dizendo para a gente que é, de um certo modo, um retorno à coisa, porque lá eu não tinha nenhuma formulação, era assim, uma vez que você está no campo da linguagem, você não goza. O gozo é da ginga, e da ginga é o impossível. Ou você só goza no nível da transgressão. Aqui a gente não está a gente não volta para essa dimensão de que só se goza no nível da transgressão. Aliás, o que está escrito no Seminário 20 é exatamente essa expressão. Nós estamos ali, o que o Lacan está formulando é o imperativo do gozo, né? Se lá na época do Freud vai falar do mal-estar na civilização, a questão era a interdição, né? O Freud não usava o termo gozo, mas era uma espécie de não goza assim, não goza desse jeito. O mal-estar era como que o sujeito, o indivíduo, lidava com as interdições, né? No Seminário 20, o Lacan está dizendo assim, não, o que há não é o problema agora não é interdição, né? A gente está falando dos nossos tempos agora, de contemporaneidade. O que tem agora é um imperativo do gozo, goza, né? O verbo gozar, né? No imperativo é goza, né? Então, ele está dizendo que goza-se de qualquer forma, goza-se de todo jeito. Então, não se goza só com a transgressão, né? Há um imperativo do gozo, né? O gozo se impõe. Então, não ajuda muito ele fazer essa referência lá, um retorno à coisa. O que tem de parecido com a teoria lá do Seminário 7 da coisa, que aqui também tem uma marcação de uma disjunção entre simbólico e o gozo como real. O ponto de partida dessa perspectiva não é, a relação sexual não existe, mas, pelo contrário, é um há gozo. Nesse paradigma aqui, o que funda esse paradigma é a afirmação há gozo, né? O gozo como fato e o gozo como algo disruptivo com relação à linguagem. O ponto de partida inaugural de Lacan em 52 foi definitivamente a psicanálise, lá atrás, né? Mais no início do ensino do Lacan. Ela existe, ela funciona, isto é, do ponto onde nos encontramos, há nas condições da psicanálise uma satisfação que provém do fato de falar para alguém de um certo número de efeitos de mutação que isso, né, a análise acarreta. Fala-se para alguém, a psicanálise o evidencia, e ao se falar para alguém, aparecem efeitos de verdade que remanejam o sujeito completamente. A relação com o grande outro surge aí como sendo inaugural, inicial, dada. Isso aqui ele está retomando os paradigmas anteriores, né, onde a gente tem o primado do simbólico, da estrutura, a prevalência do simbólico. Lacan acaba por chegar a psicanálise não funciona, e ele passa a se perguntar por que ela não funciona. Aqui, quando ele fala psicanálise não funciona, de novo, ele está antecipando aqui alguma coisa da formulação lá do sintoma, né, a segunda e última formulação do sintoma do Lacan. Quer dizer, a psicanálise, a interpretação, as intervenções, ela não faz atravessar o sintoma, não faz cair o sintoma. Então, por isso que vai ser apontado, né, vai ser elucubrado, né, muita elucubração ali sobre uma ideia de fim de análise, né, onde a psicanálise não funciona mais, né, se trata ali de uma convocação a um saber fazer, né. É completamente diferente de partir da evidência de que há gozo. Há gozo enquanto propriedade de um corpo vivo. Veja, que está marcando bem isso. Há gozo enquanto propriedade de um corpo vivo, ou seja, trata-se de uma definição que relaciona o gozo unicamente ao corpo vivo.
sem dúvida, só há psicanálise de um corpo vivo e que fala. É importante marcar isso, né? Porque ele vai começar a fazer uma distinção de fala e linguagem. A fala diz respeito ao corpo vivo, a linguagem não necessariamente, né? Quando se fala, se goza, né? É uma formulação do Seminário 20. E o que, o que fala é ainda para Lacan no Seminário 20, o que merece ser qualificado de mistério. É assim que ele determina uma de suas lições daquele ano. Dito de outra forma, eu acho que essa frase aqui tem alguma coisa errada nela. O pelo corpo é que é suposto. Isso aqui tem algo errado. Vamos adiante. Vocês encontram isso na página 35 da edição brasileira. Não é lá que supõe propriamente a experiência psicanalítica a substância do corpo vivo, com a condição de que ela se defina apenas como aquilo de que se goza. Então, há uma separação entre fala e linguagem, entre fala e escrita. A fala está no campo da substância do corpo, né? Quem fala é o corpo vivo, né? Então, há uma congregação aí entre fala, a substância do corpo e gozo, né? Num dado momento, lá atrás ele falou disso, já nesse paradigma, ele vai voltar nisso, a ideia da fala como a função primordial da fala não sendo, nesse paradigma, a comunicação, mas sendo gozar, né? Quando se fala, se goza. No começo do Seminário 20, o Lacan faz uma provocação lá, ele está falando para uma plateia, ele fala assim, ó, eu poderia agora estar trepando, mas eu estou aqui falando. Né? Então tá, seguindo aí. Esse ponto de partida implica uma disjunção entre o gozo e o grande outro, entre o gozo da substância do corpo, isso aqui é leitura milleriana do Lacan, uma disjunção entre o gozo do corpo vivo e o grande outro. Aliás, se a gente pensar no corpo vivo, na vida, né, o gozo está ligado aqui ao corpo vivo, à vida, e a gente leu que o grande outro, a linguagem, tem sempre uma ideia de uma mortificação, a gente poderia pensar, né, nesse viés milleriano, que, né, se antes a gente pensava no grande outro, né, havia um enfoque, o grande outro como pré-estabelecendo as regras do jogo no tabuleiro, né, tudo estava pré-dado pelo grande outro, pela lei, pelo simbólico, pela linguagem. A gente pode pensar que o próprio corpo vivo, o corpo como corpo vivo, a vida enquanto tal, é algo que o grande outro não dá. Né? Numa leitura milleriana é assim. Eu vivo citando aqui os hieróglifos, né? Os hieróglifos, você tem ali um sistema, uma estrutura de linguagem, uma estrutura significante, né? A gente poderia forçar a barra e dizer que tem um grande outro, mas só que não tem, porque não tem corpos vivos, né, que de algum modo, estão afetados ou orientados, né, por aquela estrutura lógica, né? Por isso é uma língua morta, né? Seria assim, um grande outro morto, né? Então, nesse paradigma tem uma disjunção entre o gozo do corpo, né, da substância do corpo, e do grande outro. Nada além desse ponto de partida que privilegia o gozo, instaura a não relação entre o gozo e o grande outro. A não relação entre o gozo e a linguagem. Aqui, disjunção quer dizer não relação. Isso faz aparecer, veja só, isso faz aparecer o outro do outro sobre a forma do um. Veja bem, o Lacan afirma em muitos dos seus seminários anteriores, assim, a gente tem um grande outro, o grande outro pré-determina a experiência humana, né, com a sua estrutura, com as suas leis, com a sua lógica linguageira. E ele fala assim, não há um grande outro do grande outro, não há um outro do outro. Quando a gente fala, por exemplo, o que ele quer dizer com isso? Quando a gente fala que o outro é falhado, que o grande outro não é capaz, por exemplo, de fornecer nada pleno, nem, por exemplo, uma identidade plena ao sujeito, o grande outro ele é barrado, ele é falhado também, dizer que não há um outro do outro
não há um outro, para além do grande outro, não há nada que viria fazer suplência ou costurar essa falta do outro. Um outro jeito de dizer que não há outro do outro, que é o que Lacan afirmava até então, é dizer o seguinte: olha, quando a gente fala outro, a gente está falando de alteridade. A alteridade se refere ao outro. Aí, quando o Lacan se pergunta num dado momento, há uma alteridade do grande outro? Né? Quer dizer, há um outro para além do grande outro? Não. A experiência humana ela está circunscrita pelo grande outro. A gente poderia pensar que um para além do grande outro seria uma divindade, né? Deus poderia ser, né, um grande, né, um outro do grande outro, né? Mas nós estamos em Lacan, e em Lacan não tem Deus, então não há grande outro do grande, não há alteridade para o grande outro. Esse é o melhor jeito de dizer a coisa, né? Não há outro do outro, a frase fica confusa. Não há alteridade do grande outro, né, até um dado momento. O sujeito está circunscrito, ele tem uma relação de circularidade com o grande outro, né? O objeto A, né, que ele vinha pensando como objeto A, ele é alguma coisa que não é significante, mas funciona na lógica discursiva, né, estabelecida pelo grande outro. Então, assim, o que a gente tinha até agora não há alteridade com relação ao grande outro, não há outro do outro, né? Mas aqui ele fala, isso faz aparecer o outro do outro sobre a forma do um. E veja que é o um que é com maiúscula. Acho que no seminário 19, Lacan escreve assim, ao um. Né? Vamos ver do que se trata isso. Né? Assim fica enigmático. A ideia era que não há nada para além do grande outro, não há alteridade um para além do grande outro. Nesses anos agora, né, que mais aqui no que o Miller chama de o último ensino do Lacan, nesses anos Lacan pode acentuar o um, na medida em que o um é o verdadeiro outro do outro. O que ele está chamando de um aqui é a verdade. Ele está dizendo agora que há uma alteridade com relação ao grande outro. Quando refletimos sobre o outro do outro, percebe-se o outro e depois o outro do outro apareceria de alguma forma acima para garantir o primeiro. Ou seja, quando ele diz, né, que não há outro do outro, esse outro do grande outro, né, que poderia costurar a falta do grande outro, poderia ser, por exemplo, a ideia de Deus. Né? Deus poderia suturar a falta do grande outro. Deus seria uma autoridade e ele seria um para além do grande outro. Né? A gente teria alguma coisa que transcende o grande outro. Né? E essa coisa que transcende, que é a alteridade do grande outro, é um para além. Só que o que ele vai dizer aqui? Ó? Ele faz até um esqueminha aí, né? Tem um A em cima, um A embaixo. Esse A de cima até escrevi Deus do lado. Seria, né, um para além do grande outro, o que costuraria a falta do outro, né? O que seria uma garantia do grande outro. Mas ele diz, esse para além do grande outro não existe. E nós fazemos a seguinte pergunta: há verdadeiramente essa garantia, esse para além do grande outro, por exemplo, Deus? Não, ele coloca aí na fórmula, ó, acima, né? Você tem um A barrado. Eu não tenho um para além do grande outro que sutura, que costura a falta do grande outro. Não há essa garantia. Né? Não há essa autoridade, um para além do grande outro. Então, o outro do outro, ou a alteridade do grande outro, aparece de algum modo abaixo, e não acima, sob a forma do um. Do lado do um aí, eu escrevi, né, a gente pode escrever gozo, a gente pode escrever corpo, o gozo do corpo vivo. Esse esqueminha onde tem um A em cima e tem um embaixo. Veja, parece uma coisa confusa, mas ela é relativamente simples, né? Tem uma alteridade com relação ao grande outro, ele pensava em alguma coisa para além do grande outro que costuraria a falta do grande outro. Não tem nada para além do grande outro, não tem uma transcendência. Né? Eu diria que se o Lacan dissesse que há um para além do grande outro, um para além do mundo humano, da cultura, da linguagem, ele cairia numa posição religiosa. Mas dizer que tem uma alteridade com relação ao grande outro é dizer, sobretudo, que tem alguma coisa radicalmente diferente do grande outro. O outro do outro é dizer tem alguma coisa radicalmente diferente do grande outro. E esse radicalmente diferente é o que ele está chamando aí de um, e esse um vocês podem traduzir
tranquilamente, no sentido que o Miller está lendo, como o gozo do corpo. Então, a gente poderia dizer que o que faz a alteridade com relação ao grande outro, com relação à cultura, com relação à linguagem, não é uma coisa que está para além, transcendente, mas é uma coisa imanente. Não é um para além da linguagem, um para além do grande outro, mas é um para quem, que é o corpo vivo, esse corpo que goza. Entende, né? Tem uma alteridade com relação ao grande outro. Tem um outro do outro, mas não é Deus, não é uma coisa que está para além. Né? A coisa que é uma alteridade, que difere radicalmente do grande outro, nesse paradigma, é o corpo vivo. Então, o gozo do corpo vivo é um outro do outro. Mas não um outro que costura a falta do grande outro. Pelo contrário, é uma alteridade que quase que sublinha, né, o que tem de faltoso no grande outro. Alguma coisa que escapa ao grande outro. Por excelência, esse um com maiúscula, que é o gozo do corpo, é alguma coisa que o simbólico, o grande outro, a linguagem não consegue circunscrever. Né? Mas não como um para além, né, uma coisa transcendente, mas como um para quem. Tanto que aqui, nessa leitura do Miller, a gente pode dizer que a ideia aqui eu teria, né, eu estou falando que esse um seria o gozo do corpo vivo, nessa ideia que o corpo vivo antecede a linguagem. Depois é que haveria um encontro com a linguagem com um grande outro. Ele fala ao fato do gozo, né, do gozo do corpo. A coisa primordial, né, que se tem é o corpo vivo. Né, e só depois o grande outro e a linguagem intervêm nesse corpo vivo. E esse corpo vivo é algo radicalmente distinto da linguagem e do campo do grande outro. Vânia, pode perguntar. Eu fico pensando quando ele fala desse A1, se a gente não pode estar falando que existe A1s, né? Porque são uns traços, eles podem aparecer de diferentes formas. Mas, Vânia, a questão é que, isso que você está falando, isso tem sentido num determinado campo. A questão é que aqui, ele está trabalhando muito com uma ideia, o Miller, ele vai trabalhar num seminário também que chama Coisas de Sutileza e tudo. Esse um aqui não é plural. Esse um, assim, é o gozo singular. Ele vai dizer assim, o gozo um, às vezes ele usa uma expressão que, se falar por aí, as pessoas não vão gostar muito, né? Ele fala assim, é um gozo autístico, para dizer que é um gozo sem outro. Um gozo que é um mesmo, ele é autorreferente, fechado nele mesmo. Esse gozo aqui não pluraliza, né? Então, a ideia de um gozo autístico, né? Um gozo completamente disjunto do outro. Né? Mas isso que você está falando tem sentido num outro momento. Nesse momento aqui, esse um é o gozo do corpo, né? E ele é um gozo autístico, ele não se enlaça à linguagem, ele não faz laço com nada, né? Obrigada. Para quem se tiver perdido no texto, a gente está na página 43, logo depois desses vários esqueminhas, tá? No último parágrafo. Eu não sei até que ponto está claro isso, né? Mas assim, a gente pode pegar isso tudo que está dizendo aqui, e esse um, que aqui é o gozo do corpo, é dizer assim, olha, esse corpo vivo, né, o organismo, esse corpo vivo que goza de um gozo que ele vai definir como gozo real, né? Esse gozo, ele está chamando aí de um porque ele não se articula com a linguagem, né? Ele é disruptivo com relação à linguagem, ele não faz laço com a linguagem, né? Ele é a alteridade da linguagem do campo do grande outro, né? Tem uma alteridade da linguagem do grande outro e é o corpo vivo, o gozo do corpo vivo. Ele é outra coisa, por isso ele é uma alteridade. Ele não se deixa reduzir a linguagem ou as leis do grande outro. O ponto de partida do gozo, então, nos conduz a um totalmente só. Ô, Vânia, tá vendo? É um totalmente só, né? Separado do grande outro. É o outro que aparece como outro do um. Se a gente pensar assim, se o corpo, né, esse um, que é o corpo que goza, ele é uma alteridade do grande outro, a gente poderia dizer o contrário também.
que a linguagem, o grande outro, é uma alteridade desse corpo vivo que goza, né? Porque é uma coisa radicalmente diferente, né? De um lado, o outro e o grande outro é a linguagem, de cá o gozo do corpo vivo, uma é alteridade para o outro, né? Esse esquema totalmente elementar é útil para aprender que o que ocupa Lacan ao longo de todo esse seminário é a evidenciação de tudo o que do gozo é gozo uno, quer dizer, gozo sem o grande outro. Eu posso dizer que, né, se alguém brigar com vocês, falar o Miller lá no coisas de fineza, né? Coisa de fineza. Em alguns seminários, é o Miller que fala, assim, é um gozo autístico. Ele usa o termo autístico como metáfora desse gozo desse gozo disjunto do outro. Se alguém brigar com vocês, falem... Está no Miller. Está no Miller, vão brigar com o Jacques Miller. É preciso mesmo entender, é porque parece que de algum modo ajuda a gente entender quando a gente fala um gozo autístico, né? É preciso mesmo entender homofonicamente o título, mais ainda, encore, tal como Lacan em um certo momento convida-nos a fazê-lo, em corpo, né? Então seria encore, encores, né? Enfim, é um jogo, os jogos homofônicos que o Lacan gosta de fazer, né? O mais ainda, né? Esse mais ainda é da dimensão do corpo que goza, né? O mais ainda é um mais ainda para além da linguagem, né? É o corpo que está ali em questão, muito mais do que a repetição abordada em seu avesso da psicanálise nas núpcias do gozo e do saber. Trata-se de redescobrir, na própria psicanálise, o que triunfa hoje no laço social, o que se chama, sem que se pense muito nisso, de individualismo moderno ou contemporâneo, e que torna de fato problemático tudo que é relação e comunidade, até mesmo o laço conjugal, em que mesmo aqueles que se pode qualificar de conservadores, aqueles que sacramentam a rotina como tradição, são irresistivelmente capturados pelo movimento de invenção das relações a serem estabelecidas. Basta ver a quantidade de nomes que foram inventados para as relações estabelecidas, pelo viés da lei positiva, aquela que é votada nos parlamentos entre os átomos de individuais, entre os indivíduos, né? O ponto de partida encontrado no gozo é o verdadeiro fundamento do que aparece como extensão ou mesmo a demência do individualismo contemporâneo. Veja, ele está falando que, né, a prevalência, o que há é uma prevalência desse gozo desse gozo autístico, desse gozo disjunto do grande outro, é um gozo que resiste ao laço social. Então, a gente já está, quando a gente fala desse paradigma do gozo, a gente está mergulhado na contemporaneidade. Há uma dificuldade de se fazer comunidade, né? Há uma dificuldade de fazer laço social, né? Eu e a Renata, a gente conversa muito aqui sobre, né, uma coisa muito engraçada. Vocês já viram, antes eram só de repente as crianças e os adolescentes começaram a usar muito a palavra socialização. A gente estava lembrando, né? A gente que já passou dos 40, né? Na época de ser criança, de ser adolescente, a gente só se relacionava com o outro, o laço só existia. Ninguém falava assim, agora vou socializar. As crianças e adolescentes... eu vi um meme de uma adolescente, colocou lá ela caída, morta, assim, porque socializei hoje. Nossa, né? Filhada, na verdade. Socializar, fazer laço, virou uma coisa assim... às vezes a escola vai trabalhar com isso, porque a escola vai fazer uma espécie de pedagogia do laço social, porque ninguém mais sabe fazer laço social, ninguém mais sabe. Deixou de ser espontâneo, né? Hã? Deixou de ser espontâneo. Isso, é uma coisa... A gente tem que usar artifícios agora, antes a gente só fazia. A escola, inclusive, agora tem já um marcado... cronograma de socialização, né? Isso, o cronograma de socialização, perfeito. A escola não tinha cronograma de socialização, era chamado recreio mesmo. A palavra socialização, a gente nem via ficar saindo assim na boca das crianças, não saía, não existia. E agora eu estou vendo adultos usarem muito essa palavra também. Eu escuto no consultório a pessoa falar assim, nossa, eu não estou socializando. Isso é muito curioso que essa palavra tenha entrado em voga. Socializar é uma palavra usada mais
na linguagem escrita, num texto, uma coisa mais formal. De repente, essa palavra formal virou um trocado do dia a dia, ela circula como uma moeda do dia a dia, né? Então é isso, não é mais espontâneo, né? A gente fazia isso automaticamente, né? Então, e ele está dizendo, olha, isso tem alguma coisa a ver com esse movimento desse gozo tautológico, esse gozo em si mesmo, esse gozo né? Mas veja, né, eu estou falando aqui dos adolescentes e das crianças, é porque lá fica mais óbvio. Mas nós estamos engajados nessa lógica desse também, né, nessa prevalência desse gozo autístico, desse gozo Inclusive, um parêntese, e aí passo para você, Alciné. Lembrei, Lena, até do que a gente estava conversando já sobre algumas questões que a gente já veio conversando aqui. Quando a gente fala aí de que o individualismo moderno, né, triunfa em relação à questão do laço social, é interessante a gente pensar, nas mudanças do sofrimento, aquilo que o Wesley apontou agora, uma certa diferença do neurótico dos tempos do Freud e o neurótico de hoje. Se o neurótico dos tempos de Freud, quando a gente vai ler os casos clínicos freudianos, a gente percebe o sofrimento que vem de como que ele vai lidar com a interdição. Eu queria gozar um pouquinho mais, será que não dá, né? O atual é assim, eu queria gozar um pouquinho menos, será que dá para não ter essa obrigação, esse imperativo de ficar gozando o tempo todo? É até interessante essa coisa de gozar um pouquinho menos. Outro dia, um adolescente que levou suspensão na escola porque roubou um celular do colega na mochila, que aí perguntado, né, por que ele pegou o celular, ele falou assim, porque o menino deixou o celular dando sopa. Mas o celular estava dando sopa e você tinha que pegar? Mas é claro que eu tinha que pegar, ele deixou o celular dando sopa. Tipo assim, é impossível não pegar o celular, uma vez que o celular estava lá dando sopa para você. Então, planejei pegar o celular? Não, nunca planejei. Gostaria de roubar o celular? Não, de jeito nenhum, eu já tenho um melhor que aquele. A questão ele estava lá, eu precisava pegar, não havia possibilidade de não pegar. E eu achei muito curioso, porque meio que o menino trouxe algo aqui da teoria para a gente... Um imperativo. Né, então, se a gente tinha, na época do Freud, um sofrimento que vinha, como é que eu lido com essa interdição? Eu queria gozar um pouquinho mais e não posso. De repente, a gente tem um outro sofrimento, e lembrando, não é melhor, nem pior, nem maior, nem menor, é outra ordem de sofrimento. O mal-estar na contemporaneidade será que eu posso, né, recusar esse imperativo? Como é que eu freio esse imperativo? Inclusive, só um parênteses sobre as consequências disso, e é nisso que eu lembrei, Leandro, do que a gente estava falando, inclusive em relação à questão da fake news, das bolhas, etc., que só advém um tanto quanto, na minha leitura aqui, desse individualismo moderno. Eu fico pensando, por exemplo, outro dia a gente viu uma entrevista com o Drauzio Varela, e o Drauzio Varela falando, olha, a gente já conversa sobre isso, mas eu achei que ele sintetizou de um modo interessante esse pensamento. Ele falou, a gente entrou numa via agora que eu não sei se tem volta. A pessoa, ela faz um exame de glicose, deu mais de 100, ela já quer tomar um remédio para glicose ao invés de fazer atividade física e melhorar a alimentação, por exemplo. Ela foi ali, deu um colesterol, ela já quer tomar um remédio para colesterol ao invés de repensar, por exemplo, que talvez pode diminuir a gordurinha da carne e a cervejinha. Sempre falando isso, um bom se trazer isso. Eu me lembro de um texto do Zizek, no começo dos anos 2000, que ele já estava apontando para isso. Nesse texto, ele falando desse imperativo do gozo na contemporaneidade, e aí ele chamou muita atenção dele, e foi isso que motivou ele a escrever o artigo, que saiu na Folha. Tinha um chocolate, né, chocolate para muita gente da prisão de ventre, né? Enfim. E lançaram um chocolate que continha uma dose de laxante. Então, veja, né, a coisa do imperativo do gozo, né, assim, e de uma espécie de anti-interdição, né? Você não vai comer menos né, vai colocar uma certa contenção, né? Não, você não precisa comer menos. Coma, goze, né, goza, né, o imperativo é esse, goza, porque junto aqui, ó, vem um laxantezinho, né? Então, ele pegou esse produto que foi fabricado na época, que eu não sei se está circulando, deve ter coisas piores hoje em dia, como
paradigma dessa coisa do imperativo do gozo, né? Não, você não precisa, né, o que o Drauzio Varela estava dizendo, você não precisa ter uma disciplina com o teu corpo, né? Você não precisa comer menos isso, menos aquilo, né? Tem um remédio para isso. Outro dia saiu uma notícia no jornal O Globo de uma pesquisa nos Estados Unidos, de uma universidade, lá, que eles estão preparando um remédio. Olha, eu acho isso assim, né? Uma coisa meio de ficção científica, e que se existir, aí nós chegamos no ápice dessa coisa, né, do goza, né, que era assim, um remédio que, ainda que você não faça atividade física, ele produz no seu corpo os benefícios de saúde da atividade física. Atividade física em pílulas, em pílulas. Veja, né, não discipline o seu corpo, não faça nada com o seu corpo, continue jogado no sofá, mexendo no celular, porque você toma isso daqui e esse remédio vai produzir no seu organismo o bem-estar da atividade física. Então, veja, quais são as consequências se a gente pensa nessa coisa de uma espécie de laço social versus individualismo moderno, quais são as consequências disso? A gente brincou aqui com essas questões, por exemplo, do corpo, do crescimento de diagnósticos, diga-se de passagem, também entra nessa mesma via, as medicalizações também entram nessa via. Vocês vão percebendo que boa parte das coisas que a gente está falando em vários grupos, em vários textos, de algum modo conversam com isso, que o Lacan já começou a apontar lá no final da década de 70, ali, quando ele vai falando dessa mudança do modo de gozar. E se a gente pensar agora onde que isso chega, por exemplo, eu lembrei das fake news, Lena, por isso que eu apontei, porque, veja, se o laço social ele não triunfa, no lugar disso vem o individualismo moderno, eu vou procurar, então, no mundo, não, porque quando você vai fazer laço social, inevitavelmente, você tem que ceder um pouco da sua verdade para receber um pouco da verdade do outro e fazer uma espécie de amarração, e a gente vai fazendo uma amarração mais coletiva. Mas, de algum modo, nessa lógica do individualismo moderno, não tem possibilidade de amarração, só entra o que confere com o texto que já está aqui. Se o texto chega um pouco diferente, eu o excluo, ao invés de tentar ceder um pouco e fazer uma amarração. E, de algum modo, por exemplo, a coisa que eu pirei total, o Google Maps mudou o nome do Golfo do México. O Golfo do México, no Google Maps para os Estados Unidos, agora é Golfo da América. Como assim você pega o mapa mundi e muda o nome do Golfo do México? Porque para a população americana, o Golfo do México é Golfo da América. Não sei se para a população americana. Para o presidente eleito pela população americana, o Golfo do México é Golfo da América. Ao invés do Google Maps manter o Golfo do México e eles terem que lidar com a informação de que o Golfo do México permanece sendo Golfo do México, o Google Maps decidiu mudar o nome do Golfo do México para quem acessa o Google Maps dos Estados Unidos. Isso não é uma coisa muito interessante para a gente pensar esse acontecimento? Vamos mudar, então, a geopolítica do país, né? Alcineia, você tinha levantado a mão? Oi. Eu ia falar uma coisa, mas aí foi vindo um milhão de coisas na minha cabeça. Vocês falaram disso, eu lembrei de um fato que está acontecendo assim muito na minha cidade, que é a redução de estômago, principalmente em mulheres. E aí veio um plano de saúde para cá e com pouquíssimas prestações que a pessoa paga, ela passa por um profissional de psicologia que instantaneamente libera a cirurgia. Meses depois ela faz aquela cirurgia e aí, assim, a pessoa emagrece muito, muito rápido, assim, é chocante de ver. E, assim, você vê que não teve preparação nenhuma para aquilo acontecer, essas pessoas nem fizeram uma dieta da forma que deveria fazer antes, aí você fica pensando como que essas pessoas vão fazer uma dieta depois, então, da cirurgia, porque o pós-operatório depois vai exigir uma dieta, vai exigir alimentação adequada, vai exigir suplementação, vai exigir várias coisas, né? Mas que a pessoa não quer nem saber e talvez ela não dá conta nem de custear, assim, várias formas de sustentar esse pós-operatório e a pessoa só vai.
e tira um pedaço do estômago. Eu fico pensando, gente, é uma coisa muito séria. Elas estão fazendo como você vai ali e faz uma obturação no seu dente. Não, estou indo fazer cirurgia para reduzir estômago. Lembrando que Mas não era nem isso, eu ia falar uma coisa antes. O que me puxou para falar foi que eu lembrei da minha época, na hora que vocês falaram da escola, e quando eu falo minha época, eu sempre assusto, mas eu lembrei da minha época, que a professora sempre me trocava de lugar, porque eu estava conversando muito com quem estava do meu lado. Então, me trocavam de lugar. A escola fazia um trabalho contrário, ela fazia um trabalho de impedir que eu socializasse muito. Agora, a escola está fazendo esse trabalho de socialização, eu não sabia. Mesmo porque socializar virou uma tarefa quase possível. Então, teve que ir uma lei federal para tirar o celular, mesmo no horário do recreio, para ver se as crianças saem da tela e entram ali num certo jogo com os colegas. Sobre a cirurgia bariátrica, é só só uma coisa, né? Essa coisa aí de ter que fazer uma atividade para socializar e tudo. Essa coisa desse gozo autístico, desse gozo né? Desse gozo autorreferente, fechado em si mesmo, né? Acho que essas imagens que todos nós estamos vendo, assim, de pessoas, assim, né? Você olha, tem aquele monte de gente parado diante da tela, né? Passando o dedinho, acho que dá uma dimensão dessa ideia de né? de um gozo autístico, porque, veja, né? Quando a gente fala de um gozo né? Um gozo sem alteridade, né? Porque esse gozo ali de ficar centrado na tela, passando vídeos, né? Que não vão durar, né? A pessoa às vezes não fica 2 segundos, né? Quase que é só o movimento, né, dos vídeos, né? Eu acho que, quer dizer, não tem alteridade porque o mundo à sua volta está excluído, e não tem alteridade porque essa relação, né, com vídeos, né, em que eu vou passando o dedo porque eles não me agradam, né? Eu só paro no vídeo que replica a mim mesmo, né? Que é um espelho, né? Uma coisa que não é janela, mas que é espelho. Então, a alteridade parece que está excluída da experiência, né? Não, eu ia só fazer uma ressalva, a cirurgia bariátrica, ela existe já há mais de 30 anos, teve uma modificação importante dela de um tempo para cá, que foi a redução da idade, queria só acrescentar no que você colocou isso. Hoje pode ser feita em adolescentes a partir de 16 anos, né? Então, a idade mínima para fazer cirurgia bariátrica é 16. Então, quando você fala aí dessa questão do preparo, é interessante também a gente pensar que ela pode ser feita, inclusive, em uma época em que o sujeito está tentando se haver com o corpo também, e inclusive nesse haver com o corpo inclui mudanças drásticas no peso, perde-se muito peso, ganha-se muito peso, os transtornos alimentares na adolescência são clássicos, como bem a gente sabe. Um outro ponto fundamental, só para fechar essa questão da cirurgia bariátrica, a cirurgia bariátrica, ela não trata a compulsão, logo ela só vai se deslocar. Então, quase 80% das pessoas que fazem cirurgia bariátrica retornam ao peso anterior à cirurgia, porque o estômago ele volta a crescer de qualquer modo. As pessoas elas adquirem uma crise metabológica grave, que é a falta para o resto da vida de nutrientes e vitaminas pela dificuldade de absorção, e comumente desenvolvem outras compulsões. O alcoolismo é o número 1, né? Porque não tratando a compulsão, ela só se desloca para outro objeto quando a comida não é necessariamente possível. Me lembro de um adolescente específico que fez cirurgia bariátrica com 16 anos, então ele não conseguia comer sólidos, por exemplo, carne, mas ele mamava leite condensado. Um leite condensado tem quase 2.000 calorias, então, numa lata de leite condensado, ele tomava 2, 3 latas de leite condensado por dia. Tinha uma injeção calórica que a cirurgia bariátrica não impedia, porque era uma injeção calórica de grande quantidade de caloria, numa substância que desce fácil ali pela textura e não ocupa muito espaço, né? Então, você percebe que no final das contas, nem o propósito da coisa em si se fecha, porque tem alguma coisa que precisa ser interpretada. Mas, voltando ao outro tópico, Lena? Também teria 1000 coisas para dizer, né? Eu vou tentar resumir aqui várias coisas. Porque eu estou lendo esse livro agora do Zizek. Está todo... Bom, é o Mais do Gozar, né? Um guia para os não perplexos, né? Que foi de 2020. Né? Então, ele fala aí da sociedade do gozo, né? Então, ele termina, né, só que apresentando
E se começarmos mesmo que um pouco a entender que as pepitas de gozo que encontramos em excesso são tão frágeis e fúteis, poderíamos encontrar um caminho para sair dessa situação, né? E para lembrar uma questão mais, digamos, etnográfica, não sei se vocês viram um documentário do Brian Johnson, que é esse milionário que está querendo se contrapor à morte, né? E lembrando, para além do medicamento, ele está fazendo terapia genética, né? E uma terapia genética que parece que, pelo menos em ratos, a pessoa ganha músculo imediatamente, né? Então, chega nesse nível, né, essa busca pelo incessante empoderamento, digamos assim, né? Essa tentativa de se potencializar, né? E de sempre viver esse excesso, né? Um pouco além, né? E, Lila, você tinha levantado a mão. Não, era só em relação à bariátrica, porque nem todos os lugares trabalham dessa forma, né? Como ela falou, tem profissionais que exigem todo um trabalho, diminuir peso, pelo menos, acho que é 10%, né? E tem que ter um trabalho psicológico, sim. Aí depende também de profissional. Agora, que é um risco, né? Sem dúvida. E o profissional, inclusive, que estude, como você mesmo colocou aí, outras possibilidades, essa não pode ser a primeira possibilidade, até porque ela leva a um quadro crônico, né, que a pessoa vai ter que fazer reposição para o resto da vida a partir disso. Ela tem um preço, ela tem um custo, né, para o próprio corpo. E vamos voltar então para o texto? Vamos. Então, página 44, segundo parágrafo. Só uma coisa antes de voltar para o texto. Nessa história de ficar meio que eclipsado o laço social, tem uma questão importante que vocês vão ver que no próximo capítulo lá da tese vai se falar muito disso. Há uma outra questão também que tem a ver com esse eclipse do laço social, que a gente estudou aqui um capítulo sobre identificação, né? A identificação, o sujeito, né, se identifica um S1 que o representa para os outros significantes. Há uma espécie de de queda, né, do lugar da identificação, porque o que está se sobrepondo essa ideia desse gozo potente, esse gozo tautológico, autorreferente, também passa por um eclipse, por uma desimportância da identidade ou da identificação, né? Então, porque quando o sujeito se identifica com um S1, como a gente estudou aqui, se identifica com alguma coisa na linguagem, é a partir desse lugar na linguagem que ele busca uma identificação, que ele vai se relacionar, que ele vai construir laço social, né? Então, só queria acrescentar isso, né? Quer dizer, adicionar esse problema do laço social, né, nessa sociedade radicalmente individualista, que o laço social fica praticamente inviável se eu tenho um eclipse da identificação. Se a identificação não tem uma consistência mínima. A questão não é com que eu me identifico, mas como eu gozo, eu gozo. Como é meu, enfim. Lena, coloca aí no chat o nome do livro do Zizek, por favor, eu esqueci o título dele, a Márcia perguntou. Bom, o seminário de Lacan declina, sim, o gozo uno, que eu até escrevi aqui, pus uma setinha, o gozo uno, né, fora do laço social, né, esse gozo uno como fora do laço social. E, gente, agora só uma coisa, né, esse gozo uno que ele está trabalhando aqui, né, esse gozo radicalmente disjunto do simbólico, né, esse gozo do corpo vivo, a gente tem que lembrar que isso não é a gente está discutindo, a gente está vendo as repercussões disso no mundo, mas isso não é algo de que se cura, tá? A gente tem que ver, aí vai entrar, assim, a gente vai ver muito esse termo, né, daqui para, sobretudo lá, quando a gente voltar para a tese, a ideia de saber fazer, que é diferente de curar alguma coisa, né? O que dá para fazer com isso, né?
com esse gozo radical, esse gozo disjunto, né? Da mesma maneira que em seu ponto de partida, Lacan se dedicava a demonstrar que o gozo era de cima a baixo, dos pés à cabeça imaginário, lá no primeiro paradigma, Lacan faz agora a demonstração de que o gozo é fundamentalmente uno, quer dizer, que ele se abstém do outro, ele é fundamentalmente real também. Trata-se primeiramente da exigência de situar o lugar do gozo sem nenhum idealismo, e neste momento o lugar do gozo, tal como os cínicos perceberam, é o corpo próprio. A demonstração de Lacan é de que todo o gozo efetivo, todo o gozo material do corpo, né, da substância gozo, é gozo único, quer dizer, gozo do corpo próprio. Sempre é o corpo próprio quem goza, por alguém que seja o meio, né? Alguém até falou algo sobre isso, né, levantou isso na aula passada, né? O outro fica reduzido a um meio de gozo, né? Mas o gozo continua sendo, briguem com Miller, autístico, né? Continua sendo esse gozo tautológico, voltado, tendo a mim mesmo como finalidade, né? Então, é o corpo próprio quem goza, por qualquer que seja o meio, né? Eu lembro a imagem que eu gosto, já falei dela para vocês algumas vezes aqui, uma imagem que o Lacan cria no Seminário 11, que ele diz, quando ele vai falar do gozo oral, né, que é diferente desse gozo aqui, porque o gozo oral é o gozo de uma parte, né, de uma zona erógena, não é esse gozo maciço aqui. Mas a ideia é que ele fala que quando alguém, se você sente um prazer chupando alguma coisa, chupando uma laranja, vamos ser inocentes. Então, chupando uma laranja, na verdade, é o próprio lábio, né, a própria boca, sugando a si mesmo através desse objeto, que pode ser uma laranja, né? Então, mas eu gosto dessa imagem, né, a própria boca se chupando através de um objeto, né? Então, assim, é um corpo próprio que goza, né? O outro é um meio de gozo, mas não é um outro como alteridade, né? Ele é dissolvido nesse gozo uno. Pode falar, Vânia. Isso parece narcisismo, né? Você não ama o outro, não goza. Tem alguma coisa que você fica ali circunscrevendo a si mesmo, né? Sim. Não se relaciona com o outro, mas Sim. consigo próprio. Esse de chupar laranja, achei interessante esse exemplo, muito legal. Dá para conversar com esse conceito, sim. Tá, Vamos obrigada. tentar ansiosamente avançar no texto? Outra versão do gozo uno, desdobrada por Lacan, é o gozo enquanto especialmente concentrado sobre a parte fálica do corpo. Esse parágrafo tem problemas, eu vou dizer para vocês daqui a pouco qual é o problema. Uma dialética é evidentemente possível entre o gozo do corpo próprio e o gozo fálico, quer dizer, especializado. O gozo fálico é esse que goza com partezinhas, né? Mas se Lacan acentuou o gozo fálico é enquanto uma outra figura do gozo uno, do gozo do um. Esse gozo fálico é definido por ele como o gozo do idiota, do solitário, um gozo que se estabelece na não relação com o outro. Eis porque Lacan pinça essa figura do gozo uno, que é o gozo masturbatório. Para mim aqui, o Miller ele faz gol contra ele mesmo aqui, porque assim, quando a gente pega no Seminário 20, o gozo fálico, que está do lado, né, tem de um lado o gozo fálico, o gozo sexual, que é esse gozo que se goza com objeto lá, com pequenos objetos, né? E do outro lado, esse gozo autístico, que é esse gozo do real, né, ele vai chamar de outro gozo, né? Ou, num dado momento, ele vai chamar de o gozo feminino, esse gozo que está para além do gozo fálico, né? Então, quando ele pega essa imagem, quer dizer, do gozo fálico, quer dizer, é tão raso isso daqui, né? A masturbação como exemplo desse gozo esse gozo esse gozo potente, autístico, está muito para além dessa ideia da masturbação, inclusive porque a masturbação, acho que ele fez gol contra aqui. A masturbação passa pela fantasia, passa por outras coisas, né? Não é exatamente, né, esse gozo circunscrito em si mesmo que exclui o outro, né? Quando entra em jogo a fantasia, por exemplo, o outro, de algum modo, entra no jogo, né? Tem algo de autoritário na fantasia, né? Então, eu não acho que a ideia principal aqui, esse gozo de que ele está falando, esse gozo uno,
Esse gozo está mais do lado do que ele vai chamar no seminário 20 de gozo feminino, de outro gozo, do que do gozo fálico, do gozo sexual. Aqui eu acho que ele vai contra a própria lógica aqui. Seria possível pensar em todo o ensino de Lacan que a fala é uma conexão com o grande outro, enquanto fala endereçada, fala de comunicação. Ora, o gozo da... Aí, veja, ele põe esse negócio de gozo fálico, é isso que ele atrapalha o texto, aí ele volta, ele entra na linha de novo, aí aqui a gente começa a fazer sentido de novo. Seria possível pensar em todo o ensino de Lacan que a fala é uma conexão com o grande outro, enquanto fala endereçada, fala de comunicação. Até aqui, até antes desse seminário, a fala era uma fala endereçada, era uma fala que tinha essa função comunicativa. Ora, o gozo da fala, né, quer dizer, não é mais uma fala primordialmente como comunicação, mas como gozo. Ora, o gozo da fala surge em Lacan apenas como uma figura do gozo uno, quer dizer, isolado do grande outro. É um falar por falar, né? Uma fala pela fala, né? Ela não tem primordialmente a função de comunicação, né? Mas de gozo, né? Veja, o gozo da fala quer dizer que a fala é gozo. Ela não é comunicação com o grande outro por sua, né, na sua função essencial. É isso que quer dizer o blá blá blá, né? Tal como ele se exprime. O Lacan usa esse blá blá blá. O último grau da qualificação pejorativa da fala. Blá, blá, blá significa exatamente que, considerada na perspectiva do gozo, a fala não visa o reconhecimento, a compreensão, ela não passa de uma modalidade de gozo, desse gozo uno, né? Não é para falar com o outro, é para gozar com a própria fala, né? Há veja, porque a gente viu lá, há um corpo que fala, eu até separei há e depois o corpo que fala, né? Porque lá atrás, a primeira fórmula que o Lacan enuncia é há né? Há que? Um corpo que fala, um corpo que goza, né? Um corpo que, quando fala, o que está em jogo fundamentalmente não é o laço social, não é a comunicação, não é o reconhecimento, mas o gozo com a própria fala. Há um corpo que goza por diferentes meios. Só uma coisa, que eu vou trazer da aula passada, que fica parecendo que é quase que essa dimensão desse gozo ou dessa fala como gozo e não como comunicação, é um negócio errado que deve ser extirpado. Não é bem isso, né? Lembra que na aula passada eu estava dizendo, né, quando a gente estuda as funções da linguagem do Jacobson, na escola tem mania de ensinar sem falar que as funções da linguagem é uma teoria do Jacobson, né? As pessoas estudam na escola função fática, função poética, função não sei o quê. A função poética ou estética da fala se dá justamente, da linguagem, se dá justamente quando a linguagem está em Jacobson, quando a linguagem não tem mais uma função comunicativa, quando ela deixa de ser uma ferramenta, né? Eu trouxe, inclusive, para vocês o exemplo do Manuel de Barros, né? A poética do Manuel de Barros trabalha a exaustão essa ideia de que poesia, quer dizer, a linguagem estética, ela não tem por função comunicar, né? Ele fala assim, poesia não se compreende, poesia se incorpora, né? Poesia é algo incorporável, incorporado. Então, tem uma dimensão ética e estética que está, por exemplo, na poesia do Manuel de Barros e no campo da arte, e quando a coisa perde a função, né, ela se torna arte, né? Então, assim, é só para dizer que essa fala, né, numa prevalência de gozo, não é exatamente, não tem só essa dimensão que a gente está vendo, essa dimensão crítica, né, de uma fala que não é endereçada ao outro, né? A gente pode pensar nessa fala gozosa também numa dimensão estética, né? Quando a fala não serve para nada, é mais ou menos assim que o Manuel de Barros define poesia. Ela se torna poesia. Há um corpo que goza por diferentes meios. O lugar do gozo é sempre o mesmo, o corpo. Ele pode gozar masturbando-se ou simplesmente falando. Pelo simples fato de falar, e até quando a gente comunica, tá? Ele está dizendo isso, eu posso até falar para comunicar, mas há um gozo. O corpo falante goza falando, a gente é um corpo falante. Pelo simples fato de falar, esse corpo não está ligado ao grande outro.
ele está ligado apenas ao seu próprio gozo, ao seu gozo uno. Percebe-se isso pela psicanálise, ainda mais quando são feitas sessões mais curtas, a gente tem que conversar sobre isso daqui a pouco. Não é a elaboração complexa da significação e a solução do enigma que nos fazem voltar. Trata-se de tomar a fala como um modo de satisfação específica do corpo falante. E agora, assim, mesmo que a gente não termine hoje, esse ponto eu tenho que marcar, né? Essa ideia aqui de quer dizer, que a fala é primordialmente uma coisa que não serve para produzir sentido, mas a fala como gozo, tem certas consequências clínicas que estão sendo tiradas pelo Miller e pelo campo milleriano, que eu sou muito crítico, né? Veja, como se eu tivesse uma exclusão da elaboração complexa da significação e da solução do enigma, da interpretação, né, da interpretação dentro da clínica, né? Isso vai dar numa clínica que no campo milleriano se chama de uma clínica do real. Eu tenho muitas críticas a ela. Se o Lacan, quando questiona o tempo de sessão da IPA, né, que é 50 minutos, critica uma burocratização da psicanálise, né, o Lacan faz essa crítica. Ele fala, por exemplo, o obsessivo, a lógica obsessiva é essa lógica de estabelecer regras, né, que elas são assim porque são assim, né, a coisa é assim porque é assim. E a sessão da IPA cravada, burocratizada em 50 minutos, terminava por reproduzir a lógica obsessiva, porque a IPA, vocês podem procurar, não tem uma razão teórica porque a sessão é 50 minutos. É porque é 50 minutos. E se o analista é um analista da IPA, ele reproduz tanto o sintoma obsessivo, pela lógica da IPA, que é o seguinte: o paciente, vamos supor que é o último paciente dele. O último paciente dele era das 18 às 18h50. É 18h48 e ele continua lá sentado esperando, porque se o paciente chegar, ele tem 2 minutos ainda que são dele. Entende? Não, entre 18 e 18h50 eu tenho que ficar lá que nem uma planta, porque esses 50 minutos são do paciente. Então eu levo a uma obsessivização ou uma burocratização da sessão analítica. Né? Vocês não vão encontrar em lugar nenhum a escola inglesa aí, para esse pessoal que segue essa burocracia dos 50 minutos, explicando por que motivo teórico uma sessão deve durar 50 minutos. Mas quando Lacan introduz a ideia do corte, que é um recurso a mais, ele não está propondo um novo standard, né? Quer dizer, a pessoa, de repente, vou pegar um exemplo aqui, eu lembro do Freud dar um exemplo de uma pessoa que conta um sonho, e vamos supor que essa pessoa contou um sonho para o Freud, lá ali pelos 20 minutos de análise, ou pelos 30 minutos, e a pessoa conta um sonho erótico com uma mulher, e o Freud não diz nada, e ele diz assim: não era minha mãe, né? Quem falou em mãe? Ninguém falou em mãe ali, né? Poderia ser uma boa intervenção, né? Fazer um corte ali, né? E isso produzir, isso ter efeitos, né? Ressonâncias que eu vou ficar sabendo na sessão seguinte. Mas veja, aí tem uma função, né? Ao interromper a sessão na frase, né? Não é a minha mãe, eu grifo com canetinha colorida, daquelas, né? De brilhante, assim, né? E a pessoa vai sair com esse osso dentro da cabeça ali, tentando roer esse osso. Né? Então tem uma função. Agora, tem uma coisa que quando ele fala assim, percebe-se isso pela psicanálise, ainda mais quando são feitas as sessões mais curtas. Está virando um standard dentro de um certo conjunto aí de millerianos, está virando um outro standard, uma outra burocracia, a sessão curta. Ela tem que ser curta, entende? Não é porque alguma coisa foi dita ali que eu preciso, né, fazer o corte para produzir esse efeito, né, de colocar quase que lâmpadas naquela frase, né, e o sujeito carregar aquela frase consigo, né, e elaborar alguma coisa a partir daquilo, né, mas porque eu estou obedecendo a um outro standard. Eu não sei por que seria menos burocrático fazer sessões de 15 minutos ao invés de fazer sessões de 50, né? Eu vi outro dia uma fala de uma milleriana que eu achei um negócio escandaloso, que deixar o paciente falar muito seria também quebrar com a regra da abstinência. Opa,
Onde nós vamos parar com isso agora, né? Quer dizer, o imperativo da sessão curta, né? Se a sessão for mais longa, seria quase que assim, por um gozo do analista. Se o analista está deixando de cumprir com a regra da abstinência, ao dar mais tempo para o analisando falar, né? A gente vai voltar nisso, mas a gente vai voltar nesse parágrafo, porque a gente abrir, inclusive, para vocês falarem que vocês pensam sobre isso a próxima vez, porque realmente eu não vejo também, assim como não tem justificativa teórica para ir para dizer que as sessões têm que durar 50 minutos, essa justificativa de que eu tenho que fazer uma clínica da sessão curta, que eu estaria rompendo com a regra da abstinência ao fazer uma sessão de 40, de 1 hora, né? Me parece que isso não tem fundamentação teórica nenhuma, não tem sustentação teórica alguma. E a gente vai ficar por aqui hoje. Mas para a gente fechar, Ivone? Ivone, você levantou a mão? Acho que foi sem querer. Bom, então a gente fica por aqui. Página 45. Página 45, e a gente falta muito pouquinho para esse sexto paradigma, então já leiam também o capítulo 4 da tese, o osso do Santônio, tá? Que a gente vai entrar aí no Santônio no próximo encontro. Então, esse daqui falta muito pouquinho, e a gente já avança, então, para o capítulo 4, perdão. Uma coisa, o osso do Santônio. Uma coisa que vocês já estão acostumados, né? A tese é servindo como roteiro. Então, tem o texto da tese, ninguém se espante se daqui até a próxima aula a gente aparecer com algo do tipo assim, vamos ler o texto tal do Miller, vamos ler o texto tal do Lacan, vamos... Mas, assim, o nosso compromisso, a priori, é com o capítulo do Santônio, que está na tese. Bom descanso para todo mundo. Próximo encontro, tchau. então, na quarta-feira. Até quarta-feira, gente. Beijo. Até lá. Boa noite. E desse daqui é daqui 15. Beijo. 15 até lá. dias. Boa noite. Boa noite. Beijo, Boa beijo. noite. Descanso. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.